Bom dia. Hoje, 11 de abril, certo? De 2024, ok? E nós vamos caminhar, vamos transitar, vamos trafegar no encontro de número 168, 168. Mas antes, elevando o nosso pensamento a Jesus, queremos agradecer, Mestre, a oportunidade de aqui estarmos. Como é bom estar contigo. É um alívio na alma sentir o teu abraço, sentir o teu carinho. Muito obrigado, Jesus, pelas orientações que deixaste. Estamos procurando segui-las, aprender cada vez um pouquinho mais, a modo de fazermos com que brilhe a nossa luz. Muito obrigado, Mestre. Obrigado por permitir a presença desses trabalhadores da tua seara, que nos ajudam, que nos inspiram, que nos amparam. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, queridos irmãos, por toda essa atenção, por todo esse carinho. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Então, nós vamos terminar o que estávamos vendo no encontro passado, certo? É uma lembrança, porque nós já vimos isto, né? Eu trouxe simplesmente para a sequência do que vimos anteriormente. Então, vamos terminar. Nós falamos nesse quadro. Aqui, quer ver? Vamos ver aqui. Esse assunto está nesse livro. E nós vimos isso em encontro passado, certo? E nós paramos justamente naquele quadro que nós estávamos, e é este aqui. E nós falamos justamente do último item, mas nós vamos iniciar aqui. Ninguém se esqueça que estamos assimilando incessantemente energias mentais daqueles com quem nos colocamos em relação. Estávamos falando justamente dos nossos relacionamentos. E além disso, estamos sempre em contato com o que podemos nomear como sendo, geradores específicos de pensamentos. Através deles, outras inteligências atuam sobre as nossas. O que significa dizer que onde nós estivermos com o nosso pensamento, aquilo que estivermos pensando atrai semelhantes. Não precisa dizer o que você está pensando, não precisa falar. Eu vou semelhante. Vou te dizer quais são os semelhantes que você está atraindo. Com certeza não estou atraindo coisa ruim, não. Um livro, Meu pensamento está bom. um livro, um laço afetivo, uma reunião ou uma palestra são geradores dessa classe. Evidentemente, é isso que acontece. Quando a pessoa, evidentemente, está numa reunião, numa palestra e está com atenção num assunto que está sendo tratado. Isso não acontece sempre, principalmente nas casas espíritas, até para aqueles que vão numa reunião tomar passe, né? Estão com o pensamento lá em outras coisas quaisquer, mas menos na reunião que está ali, né? E a concentração fica vagueando. Então, o que recebe, o que esperava receber, acaba não recebendo. Aquilo que temos, as pessoas que estimamos, as assembleias que contam conosco e aqueles que ouvimos influenciam decisivamente sobre nós.
e é uma realidade, principalmente para aqueles que ainda não têm uma ideia formada, né, de onde querem chegar, o que eu desejo ser, o que eu quero aprender. E aí as influências atuam fortemente, independente de quais sejam, né? Se a pessoa já tem uma diretriz traçada para si e ela quer chegar, não é, em lugares bons, em bons lugares, em bons momentos, então aquelas influências, evidentemente, elas ficam blindadas, elas não têm como chegar. Influências que possam tirar a pessoa do caminho que ela pretenda seguir. Eu estou com uma imagem na minha cabeça, foi até uma imagem que você trouxe há pouco tempo atrás, e você botou lá que está logo no início da evangelização, escola e lar. A imagem não sai da minha cabeça, você vê por quê? Quando você fez aquela. Quando no início da evangelização, quando você começou a falar, vem aquela imagem toda hora, escola e lar, escola e lar. Devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes de nossa alimentação mais íntima. É o que estávamos falando, praticamente, né? Agora, se você vai se alimentar de coisas íntimas, daquelas que são perniciosas, aí é o problema de cada um. Depois não pode reclamar. Auxiliar, mas sem se envolver, né, com aquela pessoa. Também tem esse detalhe, não é? Certo, não podemos menosprezar o nosso irmão que se arrojou ao despenhadeiro do crime, constituído simples dever nosso o auxílio objetivo em favor do reajuste e soerguimento dele. Todavia, não podemos absorver as amarguras e os remorsos, o que estávamos falando, que se dirigem à natural extinção. Visitaremos o enfermo, encorajando-o e levantando-lhe o bom ânimo. Contudo, não será aconselhável adquirir as sensações desequilibrantes que precisam desaparecer, tanto quanto os detritos de casa que nos cabe eliminar. É justamente o que vocês estavam falando. Você ajuda o criminoso, o desajustado, mas você não pode absorver, Sim, envolver com ele, com quem perfeitamente as energias que ele está emanando. Mas evidentemente, se você chega para atender alguém dessa natureza, um criminoso, um malfazejo, não é? E você já chega com a boa intenção de ajudar-lhe, sim, com misericórdia, né? com o pensamento voltado para o bem, evidentemente você cria uma blindagem, não vai assimilar aquilo que ele está portando, né? Porque a sensação é de tentar ajudar-lhe, de tentar fazer com que ele mude aquela condição em que ele se encontra. Então, você se blinda, não absorve. Agora, há aquele, né, como falávamos aqui na reunião passada, né, que vai dar o passe em alguém e sai pior que aquele que veio procurar o passe. Qual é o problema? Ele não se O preparou. problema é do médium. O problema é daquele que não está preparado. Ele se deixa levar por outros assuntos. De repente ele está dando passo, está pensando na comida que vai fazer, no passeio que vai dar. Aí, evidentemente, o desajuste acontece. A obra da caridade tudo transforma em favor do bem. A atitude é oração, e pela atitude mostramos a qualidade dos nossos desejos. Os pensamentos honestos e nobres, sadios e generosos, belos e úteis, fraternos e amigos, são a garantia do auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. Daí. É o que estávamos falando. Daí. Veja, auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. Pensamentos honestos, nobres, sadios, é justamente isso. Você chega lá para dar passe em alguém, ou para conversar com alguém, com os pensamentos já perniciosos, né? Às vezes vai levar vantagem para conseguir alguma coisa, eu vou ajudar, mas eu quero aquilo, né? Esperando gratidão. Aí é um problema sério. Ou até mesmo com a qualidade. Também.
fariseus, né? Iam para a porta da igreja. Quando a gente trabalhava lá no passe, né? Quer dizer, continuamos trabalhando de uma certa forma, mas eu sempre, quando o diretor estava fazendo uma prece inicial, eu sempre rogava a Deus, por intermédio de Jesus, que mandasse ao nosso auxílio espíritos que pudessem auxiliar todos aqueles que entrariam ali para receber o passe. Mas é sempre assim. Mas uma casa séria, uma casa honesta, uma casa que esteja trabalhando dentro do bem para ajudar realmente os outros, a casa é blindada, aí não entra nenhum outro espírito que não seja com essas qualidades. Não entra mesmo, como aqui não entra ninguém. Aqui não entra espírito nenhum para nos perturbar. Não tem como isso acontecer. Né? Não tem como isso acontecer. Tudo bem, Rose? Quanto mais nos adiantamos na ciência do Espírito, mais entendemos que... Quanto mais nos adiantamos na ciência do Espírito, mais entendemos que a vida nos responde de conformidade com as nossas indagações. Olha só a importância dessa pequena frase. Quanto mais nos adiantamos na ciência do Espírito. O que significa isso? Conhecimento, né? Fugir da materialidade, não? O conhecimento. Quanto mais você se afastar da materialidade, melhor. O conhecimento nos proporciona isso. Materialidade. Nós vamos ver isso bastante, né? O tempo todo que estivermos aqui. O princípio dos semelhantes com os semelhantes é indefectível em todos os planos do universo. Caminhamos no encontro de nós mesmos e, por isso, surpreendemos invariavelmente conosco aqueles que sentem com o nosso coração e pensam com a nossa cabeça. O princípio dos semelhantes com os semelhantes é indefectível em todos os planos do universo. Caminhamos no encontro de nós mesmos. Caminhamos no encontro de nós mesmos. Você não pode se enganar. E você também não engana ninguém. Não porque eu sou bonzinho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas, se forem ver, as amizades que você tem não dizem respeito àquilo que você fala. Você é falso. Você é falso. Por isso caminhamos ao encontro, né, de nós mesmos. Quer dizer, não adianta você estar num grupo e dizer, não, mas eu faço isso, eu sou assim, eu sou aqui. Quando vão ver realmente por onde você anda, você está indo de encontro àqueles que estão em semelhança com o que você realmente pensa intimamente. Problema sério, eu conheço um bocado de gente assim. É interessante isso. Prestem atenção nas amizades que vocês têm. Eu prestei essa atenção. Mas aí, Quaresma, quando a gente começa a caminhar, a nos também conhecer como espírito e procurar agir como espírito dentro das leis de Deus, aqueles que convivem com a gente, que não compactuam com o nosso pensamento, Eles se afastam. Exato. Já falei isso aqui, não tenha dúvida disso. Exato. Por isso eu acabei de dizer, eu conheci um bocado de pessoas com isso. Intimamente elas não tinham nada do que pareciam ter. E então elas se afastam. Quando você começa a querer, a se esforçar para se alinhar no caminho da verdade, no caminho melhor. É por isso que aqui está. Caminhamos ao encontro de nós mesmos, quer dizer, e só virão aqueles ao teu encontro, aqueles que realmente têm a mesma carga magnética e fluídica que você emana intimamente. Não pela palavra. Pela palavra tem muita gente enganando. A palavra qualquer um pode dizer. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Né? Eu te amo demais. Às vezes uma maneira própria.
eu gosto muito de você, eu te amo. E tu olha, como eu falo sempre, né? A pessoa não ama ela mesma. A pessoa não ama ela mesma, ela não procura conhecimento, ela não se cuida, ela não cuida nem do corpo nem do espírito. Como é que ela ama o outro? É mentira, é falsidade. E ela vai encontrar a mesma coisa. Aqueles que lidam com ela trabalham com as mesmas intenções. Não tenha dúvida quanto a isso. Aí alguém às vezes diz assim, fulano me decepcionou. Não, ele não te decepcionou. Ele estava na mesma carga em que você se encontrava, então ele agiu. Você faria o mesmo. Problema sério, né? Não é isso, Rose? É como diz, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. É isso aí. Só se desilude quem se ilude. Os médiuns, em qualquer região da vida, filtros que são de rogativas e respostas, precisam, pois, acordar para a realidade de que viveremos sempre em companhia daqueles que buscamos, de vez que, por toda parte, respiramos ajustados ao nosso campo de atração. É o que estávamos falando, não tem jeito. Você atrai aquilo que você está emanando. Não adianta você dizer, eu sou bonito, e não tem nada disso. O espelho está mostrando outra coisa. Não é? Imã. Você se olha no espelho? Não. Ela não quer falar hoje. Ela hoje, ela hoje está concentrada. Livro roteiro, terminamos. Parece imã. Oi? É um imã. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Né? E você vê muita gente se lamentando, poxa, está vendo o que me aconteceu? Olha só o que eu estou passando. Fulano fez isso comigo. Não, ele não fez nada com você não, quem fez com você mesmo. Você atraiu e te aconteceu. Acabou. É interessante quando tem pessoas assim que não tem, assim, que eu sinto que é muito diferente, por alguma razão, simplesmente a coisa vai diluindo de tal forma que eu perco contato com a pessoa. Não tem jeito. É tranquilo. E quando você entra realmente num círculo de maior verdade, é o que estávamos falando aí, e já disseram inclusive agora, ainda há pouco, aqueles que estão caminhando fora se afastam. Não te interessam, não interessam pelo que você está emanando. Mas a gente também se afasta, né? Eu sei porque... Muita gente diz assim, poxa, tá vendo, fulano sumiu, fulano desapareceu, nunca mais vi fulano. Quantos já foram embora daqui dessa sala? Quantos começaram conosco e já desapareceram? E tem aqueles que chegam, escutam um pouquinho e daqui a pouco some. Por que sumiu? Por que sumiu? É fácil de saber. É fácil de saber. Não houve assimilação. As ideias, os princípios que estão funcionando interiormente no ser são completamente diferentes. Então ele não se ajusta, ele não compreende. E muitos ainda fingem que estão entendendo. Mas no fundo, quantos foram embora? Inclusive alguns que diziam que iriam conseguir, né, ficar aqui no nosso lugar quando nós precisássemos e tal. Está rindo, né? Quantos outros? Outros que se dizem muito compreensivos, muito entendidos, que conhecem demais a doutrina espírita. Você sabe de que eu estou falando? Cadê? Desapareceu. Inclusive eu cheguei a solicitar que fizesse um trabalho sobre um determinado assunto para nós apresentarmos aqui. Desapareceu. Cadê? Nem me ligar, liga mais. Que ligava sempre. Mas eu, como já conheço a peça, já sei o que funciona no interior daqueles, tentamos. Inclusive, para que vocês vejam como as coisas funcionam. Em determinado momento, minha esposa ainda estava viva, e essa pessoa, eu não vou falar o nome de ninguém, tá? Essa pessoa foi lá em casa, e ela ia lá em casa de vez em quando, né? Aí, um dia, essa pessoa esteve lá em casa, e quando ela
foi embora, a minha esposa veio falar comigo. Olha, essa pessoa que estava aí, mais ou menos isso, não me lembro bem das palavras, né? O problema dela é que ela tem inveja de você. Olha só o que essa pessoa falou. Ela tem inveja de você. Normalmente para o teu trabalho, o que você faz, e como você cuida da doutrina, coisa parecida. Eu não dei muita atenção. Continuei cuidando da mesma forma, da mesma maneira. O tempo foi passando. E aí as coisas vão acontecendo. Conforme elas foram acontecendo, eu fui me ligando nisso que a minha esposa me havia dito. E aí eu comecei a juntar fatos e assunto. Eu digo, tá certo. É um problema muito sério. Até chegou um ponto, né, que viu que a coisa ficou um pouco mais estranha e desapareceu. Nem o telefone toca mais como tocava constantemente. Quer dizer, e você vai conhecendo os espíritos, né, que estavam contigo. Problema muito sério. Mas agora nós vamos cuidar da videira e os ramos. Esses que eu estou falando não são ramos, são gravetos. Deus me perdoe. Não estou maltratando ninguém, não. É só uma colocação para a gente poder fazer situações, configurar. Essa parábola é por demais importante, nós vamos ver isso ao longo da nossa conversa. Aqui começa. Nós vamos ver a parábola. Eu vou ler a parábola conforme ela está no Novo Testamento, certo? E depois nós vamos comentar cada versículo. A parábola é esta: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus. Isso está em João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. Agora, então, nós vamos passar a nossa análise à luz dos conhecimentos atuais. João 15, o quê? De 1 a 8. João 15 a 8. 15, de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Simples análise. Jesus deixa bem claro que ele é o verdadeiro enviado de Deus, para que não venhamos aceitar aqueles que procuram enganar com o único propósito de obterem vantagens materiais, chegam inclusive a vender a paz, o perdão, etc. Então, há de se ter muita atenção nesse sentido. É o que diz ali naquele primeiro versículo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Já teve até aí um monte de rico dizendo que era a reencarnação de Jesus, né? Já
Já teve tantos por aí, né? Ele ainda está sumido esse cara, né? Ele aparecia cercado de um monte de mulheres, né? É um problema sério, né? Você vê que situação. E pessoas acreditam nisso. Tem pessoas que são levadas por isso. É aquele tal problema que estávamos vendo ainda há pouco, né? É um ajuste íntimo dos seus pensamentos, do seu magnetismo. Então, se ajusta a essas mentiras. Motivo pelo qual Jesus assegurou: eu e o Pai somos um. E meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não tem como. Ele assegurou isso. E é o que diz no primeiro versículo ali da palavra. Confirma também que o Criador de tudo é Deus, o Pai. Eis porque Ele é o lavrador. Criou as sementes de tudo e, como tal, continua trabalhando. Isso é o que nós conseguimos extrair daquele primeiro versículo, dentro do nível que nós nos encontramos. Segundo versículo: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Deus tira. Okay? E limpa toda aquela que dá fruto. Limpa toda aquela que dá fruto. Um terço permanecerá na terra. Lembra de Zacarias? Para que dê mais frutos. Para que dê mais fruto. Simples análise. Todos os espíritos ligados ao planeta Terra, que não procurarem um aprimoramento espiritual, que não derem fruto, seja, que não progredirem, que não forem obedientes ao planejamento reencarnatório, não poderão permanecer no planeta. Serão exilados em local apropriado, onde haverá instrumentos que favorecerão o despertar para os aprendizados que necessitam. Sofrerão o dano da segunda morte. É o que está no Apocalipse. Aqui está o dano da segunda morte. Olha ele aqui. Por isso nós já vimos bastante. Seja por ele não forem obedientes ao planejamento reencarnatório, não poderão permanecer no planeta, serão exilados. Como essa aqui, viu? Reparei. Ela não falou. Então vejam, isso está contido ali. É o dano da segunda morte. Atira, que não dá fruto, atira. É esse que vai sofrer o dano da segunda morte. Os que alcançarem a evolução esperada para seguirem no ciclo regeneração, seguirão reencarnando na Terra ou em outro mundo que se encontre na mesma faixa evolutiva, para que dê mais fruto, seja, para mais crescerem espiritualmente. Está aqui. Situação a ser verificada e avaliada pelos espíritos competentes. Ou vem para a Terra ou vai para o mundo que estiver nas mesmas condições. Isso acontece. Necessariamente, nós não temos, e nem precisaremos seguirmos a regeneração, reencarnarmos na Terra. Podemos ir para um outro mundo que esteja na mesma faixa vibratória. E tem muitos, não são poucos não. Agora, quem quer ir para o Quirón? Você está vindo? Lá é um problema sério. Lá vai sofrer um dano da segunda morte. E é um mundo enorme, tá? Você vê, né? Você vê. Tem gente da Terra já indo para o Quirón. O Quirón, como falou o Chico Xavier. Esse mundo é muito maior do que a Terra. Então, estão indo para lá, não só espíritos que estavam no ciclo terráqueo, mas de outros mundos também, com certeza. Senão esse mundo não seria tão grande assim.
Mas aí nós temos alguma coisa que nos dá um alívio. Júpiter é enorme. Também. Júpiter é enorme. Então tem muitos espíritos bons lá. Agora, quando nós vamos chegar até lá, Aí isso Os astrólogos falam que é um planeta muito benéfico, né? Os astrólogos falam que o Júpiter é um planeta muito benéfico para todos nós. o Padre, então eu entendo assim que esse processo não se dá somente no planeta Terra. não, mas em quantos mundos você pensa que esse processo acontece? Todos que existem. Mas quantos você acha que são? Bilhões. Bilhões. A nossa galáxia é uma das mais inferiores, das menores. Existem outras galáxias muito maiores do que a nossa e que lá estão cheios de planetas com as mesmas condições. E nós aqui ainda temos outros mundos que ainda vão passar por todo esse processo. Tem aí Mercúrio, tem Vênus, tem Plutão. Plutão, Mercúrio são tidos como planetas prisão, dito por Chico Xavier. Planeta prisão significa dizer que são planetas muito inferiores ainda. Não é? E aquele que vai para lá, já falei aqui de Vênus, muita gente pensa que Vênus é um planeta mais avançado, não é? Bezerra viveu lá. E ele conta a história e mostra como era o interior do planeta Vênus, a inferioridade. Ele fala dos seres que são muito mais feios e embrutecidos com relação ao nosso corpo biológico, né? Moram em lugares horríveis, como se fossem cavernas. A história de um sonho. Comprem esse livro da febre, é da febre. Bezerra conta. Então, vamos supor, né? E aquele que ainda não consegue, está no meio do caminho, o que é de cada lado. Ele não é tão materialista, mas ainda está tentando. Ele pode ter uma oportunidade de vir para a regeneração só para ver se ele consegue, para ver se ele realmente toma uma decisão definitiva. Quem pode avaliar? Já entendi. Quem pode avaliar isto são os amigos espirituais. Eu jamais tenho condição de fazer essa avaliação. Eu não tenho cabedal possível para isso. Porque eu vejo se às vezes a pessoa também está transitando. Porque um amigo espiritual vai realmente perscrutar os sentimentos dele para ver como estão. De repente a materialidade dele ainda é um impulso, mas que ele está procurando se desprender. Eu não tenho condição de fazer essa avaliação. Quem tem condição de fazer essa avaliação são os amigos espirituais que conseguem perceber os nossos sentimentos. E pelo sentimento ele sabe o que pode, o que é possível e o que não é. Bom, esse daqui está tentando se desprender. Bota ele lá na regeneração e vamos ver como ele se comporta. Se não se comportar bem, retorna. Agora, esse aqui, com esse sentimento, não dá não manda ele para lá não, deixa ele aqui para ele despertar um pouco mais, porque lá não vai ser bom para ele, não há instrumentos para o despertamento dele, então não bota ele lá, deixa ele aqui dentro. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, aí tem 5, os obreiros do Senhor informam. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, olha aí, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuarem diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros
no reino dos céus, o Espírito de verdade, Jesus. Então, não adianta aquele que tem a aparência, não, porque eu gosto disso, eu sempre faço isso, né? Eu cuido dele, eu dou feijão, eu dou comida para ele, mas dá muitas vezes para aparecer. Porque alguém disse que dar era bom, mas o sentimento é que é o grande detalhe. O coração não comanda. Na mediunidade, os espíritos que se aproximam e vão dar facilidade pelo médium, eles emanam o sentimento. O médium é que usa as suas palavras e fala. O que ele emana é o sentimento. É assim que acontece. Regra geral. Regra geral. E quando você sente a presença de um espírito um pouco melhor do que você fica emotivo. Você absorve e sente esse sentimento. Aquilo que estava marcado com asterisco, aqui está. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Coragem da Fé, itens 13, 14 e parte do 15. Perceberam isso aqui? Não é aqui, é aqui. Aqui, ó. Ou em outro mundo. Não, aqui. Servidores corajosos. E no próprio Evangelho nós temos aqui. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Jesus, está em Mateus também. Então não tem como fugir, sabe? Não tem como fugir. Quem achar que está enganando a si próprio, né? Depois, quando a brasa começar a arder, não adianta dizer, eu sou bonzinho. Ou então, como fez o Lázaro, né? Manda ele molhar o dedo aí na água e passar, né? Diz a parábola, não foi assim? Não adianta. Ninguém engana. A pessoa que acha que está enganando, ela está enganando a si própria. Ela está, ela mesma, se colocando na situação de sofrimento. E depois reclama. E vai adiantar reclamar? Aí é como diz André Luiz, né? Reclamar é velhice. Quanto mais você reclama, você está dizendo que não merece aquilo. E por acaso Deus deixa acontecer conosco aquilo que não merecemos? De jeito algum. Não tem como. Eu acho assim, às vezes a pessoa quer acreditar que ela é daquele jeito, mas ela não consegue entender que aquilo ainda não é natural de si próprio. Às vezes vem só nas palavras. Eu conheço pessoas assim, que ela acredita que ela é uma pessoa boa. Ela tem aquela vontade, mas pelas atitudes eu vejo que não é verdadeiro. É aparente. É aparente. Só aparência. É aparência. Não é. Ela quer mostrar para você aquilo que não sente intimamente. E é justamente aí onde se encontram os sentimentos. Aí chega um amigo espiritual, dá uma olhadazinha no perispírito dela, vê lá aquela mancha negra, né? Aquela mancha escura, nas matrizes mentais que estão ali sendo mostrados os sentimentos que ela tem. Aí quando eu converso, tento demover de algumas ideias, a pessoa se mostra quem é. Aí está o grande problema. Não é aquela pessoa, por isso, poxa, é assim, eu não tinha pensado. Não aceito, porque eu não sou desse jeito. Veja as qualidades que essa pessoa emana, né? Ela é mentirosa, é desonesta. Olha aí. E essa desonestidade não prima só por esse caminho, não. Em tudo ela age dessa maneira. A pessoa que age assim, ela tem esse comportamento em tudo mais o que ela faz. Em tudo mais o que ela faz. Não só no ato de atender o outro, né? Mas no ato de comprar alguma coisa, no ato de conversar com alguém, ela é desonesta em todos os sentidos. Porque está no íntimo, está no sentimento.
E você só emana aquilo que está no teu sentimento, não adianta. Quer dizer, você passa a tentar ludibriar o outro. Olha quantas características inferiores a pessoa emana quando ela tenta ser aparente num determinado sentido. Então ela ajuda, mas porque existe uma intenção do outro ficar submisso a ela. É isso. Pois é, também. É isso. Não ajuda com misericórdia. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Evidentemente que as palavras não exprimem, na realidade, o sentimento de Jesus, mas eram as expressões que tinham naquela época, e ele se exprimia naquela, porque a linguagem naquela época era muito pobre. Não era muito pobre. Evidentemente que Jesus não vai se envergonhar de ninguém, né? Mas esse se envergonhar diz respeito, e evidentemente esse ser não poderá participar, né, de situações melhores, a partir do momento que ele não segue o Mestre, que ele não se orienta pelo Evangelho do Mestre. Porque a orientação neste mundo, para que nós possamos caminhar mais adiante, são as orientações que o Mestre deixou. E por que ele veio? Ele veio porque todos os outros que ele mandou como seu enviado, o povo não seguiu. E desde que o planeta Terra é planeta Terra, sempre estiveram aqui enviados do Mestre. Mas os espíritos que aqui reencarnaram, nós não procuramos seguir, não nos modificamos, mantivemos o mesmo comportamento, tanto é que está até hoje aí. Espíritos até mais pervertidos, né, fazendo guerra, matando, mas o sermão profético está se realizando. Até Nova York balançou, né? E vai mais. Eu costumo dizer para o meu filho lá em casa, quando estamos vendo lá os jornais, que isso aí é só um princípio, ainda tem mais que vai acontecer. Você está ficando assustado com isso? Não se assusta não. Eu já sei disso tudo. Vem mais aí. Vem mais dores, vem mais sofrimentos. Veja a guerra, agora Israel já está atacando outros lugares também, aí, Síria, mas não sei. Vê a inferioridade desses espíritos. Vê a inferioridade deles. É o cara da Venezuela também, tem que pegar a terra do outro, é minha. Vai fazer o que com aquilo? Que poder? Ô infeliz, daqui a pouco você vai estar embaixo dessa terra aí, esse teu corpo. E você vai ficar como Lázaro lá, pedindo para o outro molhar o dedo para botar na tua boca. Como diz a parábola. Problema sério, né? Há sempre fraqueza em alguém recuar diante das consequências de sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Observe um detalhe: Joana de Cusa não recuou, ela foi curada por Jesus, morreu queimada, não negou Cristo. Sabe o que isso significa? Que todos possam achar que você não presta, que todos possam achar que você não vale nada, que todos possam se afugentar de ti, mas siga o Cristo, porque sem Ele você vai ficar mal. Esse é o grande detalhe. Isso está no Evangelho. Coragem da fé. É só melhor, mostrei três itens da coragem da fé. Eu escutei numa palestra de domingo, já tem muito tempo, aí uma parte dizia assim, o instrutor explicava assim, que quando sempre tinha algum infiltrado para denunciar os cristãos. Aí eles denunciavam onde estava tendo a reunião, aí os soldados chegavam para prender. Aí eles tinham uma condição. Se eles renegassem Jesus, estariam livres, iam embora. Mas se eles permanecessem, eles eram levados para o polícia. Aí ele estava escutando. Então muitos demandaram por isso. Não queriam ser presos, não queriam ser mortos, não queriam o suplício, abandonaram. E aqueles que foram para o polícia foram os que não renegaram. Vocês sabem quem é a Joana de Cusa, né?
Sim, Joana de Anjos. Todo mundo conhece, né? Joana de Anjos, está aí. E aquele que diz, mãe, não abjura não. Sabe quem é ele também, né? Divaldo, está lá. Já teve um monte de problemas, não é? Continua tendo problemas. Ele não abjurou. E o que ele já sofreu de lá para cá, eu também não sei, nas reencarnações passadas. Mas e Joana? Joana, vê o patamar que ela se encontra e veja o filho. Olha como as coisas acontecem. Está aí, ó, é um exemplo para nós. Coisa séria. Jesus hostilizou essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. O destaque é nosso, o negrito é sempre nosso. Está no Evangelho. É a continuação do Coragem da Fé. Eu às vezes fico achando que o pessoal ainda vai ter alguma coisa para vivenciar, para ter certeza que vão seguir Jesus. Como é, não entendi? Eu acho que ainda vai existir alguma coisa, alguma situação, para a gente realmente estar convicto. Por exemplo, na situação de medo, de perigo, qual a sua atitude? Você vai fazer isso ou vai fazer aquilo? Eu às vezes penso aí. A Gênesis, vamos falar da Gênesis? Eu dei o livro para ela hoje. A Gênesis. Na Gênesis está lá. 100 anos, aproximadamente 100 anos, antes da doutrina espírita, o planeta Terra já tinha entrado na transição plena. Então, desde essa época que vem os espíritos que aqui reencarnam e que não reencarnam aqui, que estão em outros mundos, nas dimensões da Terra, sendo analisados. É desde essa época 757 que vem essas coisas que você falou, estão acontecendo desde essa época. E com um detalhe em especial: esses espíritos mais perniciosos receberam oportunidades. As oportunidades estão aí até hoje, inclusive. Vocês sabem que muitos que estavam exilados em mundos inferiores retornaram ao planeta Terra para o último teste, como nos fala Bezerra de Menezes na sua mensagem. Eles estão aí. As oportunidades estão sendo dadas. Agora aproveita quem quiser. Quem não quiser seguir a verdade, que siga o que achar que deve. Aí depois vai responder por isso. Cada um, com o seu magnetismo, é arrastado para onde deve ser. Não tem como. Aonde é o inferno? Aonde é o inferno? Aonde? Você quer saber? Você pode estar no céu ou no inferno. Em você mesmo. Ninguém está no inferno. O inferno está no pensamento de cada um, nos sentimentos de cada um. Ele se arrasta para onde for devido. Se os meus pensamentos, meus comportamentos, minhas atitudes, minha postura é uma postura de falsidade, de desonestidade, eu vou para um lugar onde isso reina e onde estão outros com as mesmas condições e com ferramentas, instrumentos especiais para que eu tenha um despertar. É mesmo? É. Lá você vai sofrer, vai sentir uma série de coisas para ver se você desperta e sai desses pensamentos que não te levam a lugares melhores. É assim que acontece, não tem como. Isso é mesmo. Terceiro. Às vezes até pragas, algumas pragas que aparecem. Praga tem a praga da dengue, tem. Não, eu conheço uma pessoa que ela está enfrentando uns problemas. Do nada, ela compra feijão,
que está perfeitamente. acontecendo. Mas eu sei, sabe por quê? Ela vive reclamando de tudo, essa pessoa. Pois não é, consegue chegar. aí ela é atraída para aquilo que não presta. Não tenha dúvida. É a condição fluídica mesmo. E É a isso. casa dela também. É isso. Deu para dar cupim agora. Mas é Deu um prego, uma parede. Atrai. Assim. As pessoas têm uma série de problemas em casa, às vezes, com tudo. Porque a atração fluídica é essa. Então é o que ela procura, ela acha. Mas eu não fiz. Não, você não fez, não. Veja o que você anda pensando, o teu comportamento, o que você anda dizendo, o que você faz. É isso. Aí você Reclamando de tudo. Terceiro versículo. Vós já estáis limpos. Percebem como é a parábola. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Quer dizer, Jesus diz, e as palavras, e o que ele deixou para a nossa orientação, é realmente o que precisamos seguir para estarmos livres das coisas que não prestam. Em especial o Evangelho. Né? Referência a todos que estão cumprindo ou se esforçando para não se desviarem das recomendações de Jesus e as aplicar no curso da existência, no desenvolvimento do planejamento reencarnatório. Porque você não vai fazer mais além do que ficou previsto no teu planejamento reencarnatório, porque você não tem condições espirituais para isto. Esse é o problema e o grande detalhe que as pessoas não percebem. Você não consegue ir além. O teu nível espiritual é para o cumprimento do planejamento que você fez. Por isso o fato do espírito. E aí o amigo espiritual diz para você, não, olha, isso aí não é bom ainda, não. Mas eu quero ser amigo daquele cara que eu maltratei demais e tal. Ele está com muita raiva de mim. Eu digo, sim, mas deixa isso para a próxima reencarnação, porque nessa as tuas condições morais ainda não estão para você lidar com ele. Então, cumpra. Mas eu quero. Não, olha, e aí o amigo espiritual vai te mostrar, tentar te convencer que você não deve ter isso no teu planejamento reencarnatório. Porque se você tiver, vai chutar pedra novamente. Então é melhor não. Não, deixa a Valéria de lá, não quero saber da Valéria dessa vez. Deixa ela lá. Não vai tentar lidar com ela, porque você não vai conseguir. Você ainda não está preparado. O amigo espiritual vai tentar te convencer para que isso não venha a fazer parte do teu planejamento reencarnatório. Porque se você... Aí você reencarna e fica tentando fazer o que não deve, fora do teu planejamento reencarnatório, você encontra problemas. As dificuldades que nós temos são essas. São dificuldades que nós mesmos procuramos, tentando fugir daquilo, daquilo que ficou previsto, que era melhor seguirmos, não é? Embora tendo as suas dificuldades, os seus problemas, porque ninguém pensa que vai alcançar o céu, né? Cheio de carinho e promoção. Ele vai encontrar dificuldades, vai encontrar barreiras, tem que vencer a coragem da fé. Essa é a coragem da fé. Vai ter que se adequar à verdade. Não adianta fugir. Esse é o grande problema. As pessoas tentam ludibriar. Não, é porque eu estou fazendo, porque eu estou... Não, é tem que fazer. Não é procurar só, não. Faz, porque senão você vai ter o bolo não vai ficar pronto. Certo? Não adianta preparar a massa e deixar em cima do fogão. Tem que botar no forno. E ligar o fogo. Pois é. Certamente. O forno já deve estar ligado. Para quando botar a massa, ele já tem que estar aquecido. E ele já foi aquecido, porque Jesus aqueceu. Então, prepara a massa, bota no forno. E tomar conta. Porque se a gente bobear, a massa queima. E aí você volta para fazer tudo de novo. Tem que botar
ser falso, tem que ser verdadeiro. Uma vez, Vigiar. nós fizemos. Ou seja, referência a todos que estão cumprindo ou se esforçando para não se desviarem das recomendações de Jesus e as aplicar no curso da existência do desenvolvimento do planejamento reencarnatório. Nós vimos isso. Estais limpos, como diz no versículo, podemos traduzir como: siga caminhos benignos, não se deixe levar pelas ilusões da materialidade, respeite as leis e os próximos, enfim, seja caridoso para consigo e para com os outros, seguindo outras diretrizes não semelhantes a essas, estais sujos. Seja, não seguindo as leis de Deus, o progresso espiritual fica comprometido e até mais débitos podem ser contraídos. Não tem como ser diferente. Mas isso é muito forte, mas é forte mesmo. Mas é forte mesmo. É forte mesmo. Porque nós precisamos. Senão Jesus não teria colocado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou você segue o que eu deixei de orientação para você, ou você vai ter grandes dificuldades e problemas. Não vai encontrar a paz. Não tem como fugir. Não tem paliativo. É como se todo mundo já sabe, não existem meias verdades. Ou você é verdadeiro, ou você não é. Ou você é honesto, ou você não é. Não, mas foi só um centavo. Isso é desonestidade. E eu já briguei muito com algumas pessoas por causa disso. Eu fui no mercado, a moça me deu troco a mais. Eu digo, por que você não devolveu? Tem que devolver. Ah, o problema é dela. Não, o problema não é dela não, o problema é teu. E eu me admirei. Eu estava no Carrefour. Entrei no Carrefour já tem algum tempo. Fiz lá umas compras. Peguei as compras e vim embora. Você deu o troco, botei. Aí eu parei no meio do caminho. Eu achei estranho, comecei a conferir. Aí voltei no caixa. Eu digo, filha, você errou na tua conta aí. Você errou no meu troco. Ela pensou que tinha passado o troco a menor. Eu digo, não, você me deu a mais, olha, está aqui. Me devolvi. As pessoas ficam olhando, admiradas, sabe? Olha, é impressionante isso. É impressionante. Ali no Carrefour ali. Não é meu. A minha esposa tinha mania. Ela entrava no mercado. Aí ela, por exemplo, ia comprar um tomate. Aí tinha um tomate de um preço, um tomate de outro preço. O tomate podia ser outra coisa qualquer. Aí ela botava aquele tomate no preço menor. Né? Mas ela botava os outros, né, por baixo, quando chegava no caixa, dizia que eu digo, você não faz isso não está certo. Não tem nada, deixa eu falar. Isso é desonestidade. Na época tinha etiqueta, a gente trocava também, aí você não fazia também. Meu Deus, eu fiz muito isso. Também. Quer dizer, não faça isso, porque isso não é certo. Quando era jovenzinha. Aí ela falava, deixa pra lá. Eu vi os pacotes abertos, meus biscoitinhos que estavam abertos, né? Tiravam 2 bagos de comer. É verdade. Vamos em frente. Estais em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Vejam como é forte esse versículo. Viu? A vara não vai dar fruto se não estiver na videira. Evidente. Se não na videira, ela vai morrer. Ela não presta, ela vai ser queimada. Né? Ela vai ser jogada fora. A que estiver na videira vai dar fruto. Aquelas duas respostas. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Se você não estiver com Jesus, você vai ter sofrimento, você vai para o mundo inferior. Não tem como. Deixa um pouquinho d'água. Jesus
deixa bem evidente que aquele que não se orientar pelas suas informações não dará frutos, não conseguirá progresso satisfatório. É óbvio, reencarnamos para aprimorar o nível espiritual, cuidar do aperfeiçoamento moral. Se agirmos de forma contrária, estamos desonrando o compromisso assumido na realização do fato do Espírito e menosprezando todo o trabalho dos espíritos responsáveis pelas tarefas do processo reencarnatório. Ou será que não? Com certeza. Com certeza. Veja, porque é justamente do fato do Espírito que as outras etapas se produzem. Planejamento reencarnatório, mapeamento genético, tudo, né? Tudo parte dali. Tudo parte dali. Então, trabalho danado para elaborar isso tudo. Com certeza. Com certeza damos trabalho. Perfeitamente. Então a gente tem que A progressividade da esperança, tudo parte do fato do Espírito. Quer dizer, é a primeira etapa para dar início a todas as outras. Então, se você menospreza, o trabalho que esses amigos espirituais tiveram, você está jogando todo ele fora. Né? Você está desonrando todas aquelas tarefas que foram ali. Veja bem. E quando entra no mapeamento genético, olha o trabalho que tem os amigos espirituais de desenharem teu corpo, desenharem cada órgão com as necessidades que eles devem ter, de acordo com o teu planejamento reencarnatório, para que você cumpra aquilo. Olha a mão de obra que é. Estamos desonrando a nós mesmos. A começar, inclusive depois, quando depois do coito lá, vai lá um amigo espiritual procurar o espermatozoide melhor que deve chegar lá no óvulo, né? Para ferir. De repente encontra aquele espermatozoide capenga lá. Esse daqui que tem que ser, ele que traz as essências melhores. Aí joga energia nele e ele sai igual o Fittipaldi não, o Senna, né? Olha, veja o trabalho, não é? E a gente tem, como é que ele chega lá? E ele vê, ele consegue ver todos os espermatozoides, saber qual é o melhor. Olha a mão de obra que é dada ao processo reencarnatório e a gente despreza tudo isso para fazer o que não presta. O Livro dos Espíritos, questões 166 e 330A. 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Problema sério, se essa nova existência tiver que ser com o dano da segunda morte. 330. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Certamente assim é. Não tem como. A reencarnação, as reencarnações vão se suceder, melhores ou piores, de acordo com o comportamento nosso. Não tem como ser de outra maneira. É como diz a parábola: a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Podemos ir um pouco mais adiante. Podemos ir. Seja, não haverá percepção da memória existencial por falta de condições magnéticas benignas. Acabou. E é por isso que muita gente diz assim: mas isso não está dando certo. Todo dia, isso não dá certo. Mas está vendo? Deu errado. Mas claro, você está sem a assistência do teu guia espiritual, porque os teus pensamentos são maléficos, são ruins. E você perde a sintonia com o teu guia espiritual. Você não recebe a intuição dele, a inspiração dele.
Ele não promove intuições em você. Ele não te inspira porque você não tem sintonia com ele. Você está trabalhando na sintonia das trevas, ele está na sintonia da benignidade. Não dá, não. A tua sintonia não funciona. Aí todo dia você fala, mas está horrível, hoje está um problema sério. Eu fui fazer isso, não deu certo, fui fazer aquilo, não deu errado. Mas claro, você está à mercê do teu livre-arbítrio. Quem gostaria de ficar à mercê do livre-arbítrio aqui? Problema sério. Sim, porque nós estamos cheios de problemas. Se nós reencarnamos simplesmente para resolver parte dos problemas que temos a resolver, imagina, ficar sem a ajuda dos amigos espirituais. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Paulo de Tarso. É Paulo de Tarso mesmo? Não me lembro. É Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Podemos concluir que aquele que não progredir, em considerando o tempo atual, isto é, o término da transição planetária do ciclo provas e expiações para o ciclo regeneração, terá que deixar o planeta Terra e será exilado em um mundo mais atrasado, onde haverá instrumentos no local da sua ambientação reencarnatória para melhor qualificar o seu desenvolvimento espiritual. Não tem como. Você gostaria de encontrar uma ambientação reencarnatória do Kiron? Então, aí eu estou vendo ali, né? Mas a ambientação reencarnatória, olha só, é especial. Irei para Júpiter. Aí tem que conversar com a Cris. Que é ser vizinha da Cristina. Mais Júpiter. Aí eu estou pensando assim, imagina um ser bem, que já conhece tecnologia, inteligente, aí eu me remeti agora nos egípcios, me pararam no lugar, sem nada, com tanta tecnologia que eles tinham na mão. É o que eu estou vendo que vai acontecer agora. O povo do sistema Capela, que veio para a Terra, eles sentiam isso intimamente. Os sentimentos deles, íntimos, faziam com que eles sentissem isso. Porque eles saíram de um mundo como a Terra se encontra hoje. Não poderiam continuar lá, na regeneração do planeta que se encontravam. E foram exilados na Terra. E eles sentiam isso. E o pessoal, os seus familiares que continuaram na regeneração, sentiam falta deles, intimamente. Interessante isso, não? Sentiam falta deles intimamente. Veja, e é isso que vai acontecer. E você vê, eles vieram para cá num mundo completamente primitivo, né? Um mundo que não tinha nada, não tinha TV a cores, não tinha celular, não tinha nada disso, não é? Mas eles eram inteligentes. Mas ainda assim, vindo para cá, ainda escravizavam, né? Mandavam matar, escravizavam. Veja o comportamento que eles tinham. Não dava para continuar na regeneração, embora tivessem a inteligência avançada. Como? Mas era uma inteligência sem moral, desmoralizada, né? Trabalhando na materialidade, trabalhando no mal, apegados à matéria. Veja a materialidade é um veneno, é um tóxico. É um tóxico. Você desenvolve a sua inteligência e continua aplicando. Não, mas eu sou inteligente, eu me desenvolvi. Sim, você se desenvolveu. Mas um braço só. E o outro? Como é que tu vai caminhar? Está capenga. Levanta outro braço para poder voar. Então você está aqui em inteligência, intelectualidade, mas a moralidade tem que estar acompanhando. É interessante. Desenvolvi um pouco mais, ampliei meu conhecimento. A moralidade tem que acompanhar. Todo esse capítulo que você está trazendo cabe direitinho na música que eu fiz. Igualzinho. Cabe aonde? Na música que eu fiz. Ah, viu? Não, mas é do mosquito. Do mosquito? Olha aqui. Depois você vai cantar isso aí. Vai cantar. Tem que registrar, Se não estiver sem mim, está na palavra.
Jesus deixa bem claro que não há outro caminho para avançarmos espiritualmente. Eis que deixou dito: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como fugir. Veja que em todos os lugares, em todas as orientações de Jesus, se nós formos buscar, nós encontramos isso. Não tem como. Não tem como. Se você quer fugir das orientações de Jesus, não tem como fugir. Não tem como. Você não vai sentir-se bem. Você vai ter dificuldades, você vai continuar doente, você vai ter problemas, até você despertar. E o melhor é seguir o Mestre. O esplêndido nisso é que ele não vira as costas para ninguém. Todos que o procuram, ele está de braços abertos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, é o que ele está dizendo, não adianta. Se você não seguir Jesus, não tem outro caminho. Por que não tem outro caminho se não seguir Jesus? Por quê? Jesus é verdade. Mas por que ele é verdade? O caminho é a vida. Se você não seguir ele, por que não dá certo? Por que não dá certo? Para errar o caminho. Ele não é um espírito como nós? O caminho Não. E por que você... Ele é o mestre. Ele não é um espírito como nós? Ele é o mestre. Mas ele não é um espírito? Sim, mas... E por que você tem que seguir ele? Porque ele é que sabe o melhor para nós. Porque ele evoluiu ao ponto de dizer: eu e o Pai somos um. Sim. Quando ele diz que ele e o Pai somos um, é porque tudo que ele está trazendo não é dele, é de Deus. E se O Deus... Evangelho que ele trouxe, não foi ele quem criou, foi Deus. Esse é que é o grande problema. Então, o que ele está dizendo ali, eu sou a videira, é porque ele e o Pai é um. Sim. E ele trabalha. O que ele diz é o que Deus coloca. Tá bom. Não tem como. Então você não tem que seguir Jesus. Se você não segue, você não vai ter. Fora da lei. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus reafirma que a terra está sob seu comando, que nenhum espírito ligado ao sistema Terra avançará na lei do progresso sem seguir as suas orientações que grafadas foram pelos evangelistas. Não tem como. Se você quer desprezar aquilo, seguir outra coisa qualquer, você pode seguir. É um problema teu. Você responde pelo que você deseja. Sem mim, nada podeis fazer. Com essas palavras, Jesus afirmou que em seguirmos a verdade e a empregarmos em quaisquer situações, jamais sairemos dos estágios inferiores no qual nos encontramos. Seguiremos com sofrimentos, dores e conflitos, até que o despertar faça brilhar a luz. Brilhe a vossa luz. Não tem como. E a luz só vai brilhar se nós nos orientarmos pelas orientações do Mestre. Não tem outra maneira. Jesus assegurou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Porque nós não temos como entender e conhecer Deus. Ele veio justamente mostrar a proposta do Pai para toda a humanidade. Não, mas porque Deus não vem até você. Sim, mas nós não conseguimos entender. Então, ele, como filho, né, que já alcançou a pureza, veio até nós. Por que você não me recriminou quando eu disse que Deus não vem até você? Por que você não me recriminou? Você deveria me recriminar. Você está errado. Porque eu estou mergulhada na mente de Deus. Sim, mas então Deus está contigo. Somos sempre está com todos nós. Por que ele sabe que quando cai um fio de cabelo teu?
nós estamos mergulhados no propósito universal. É porque eles sabem o que cada um de nós está fazendo. Ele criou tudo. Mas que inteligência, sim, e não adianta você querer entender, porque você não vai entender. Isso ainda nós estamos longe de compreender. Então, temos que aceitar o que a espiritualidade nos traz, o que Jesus nos traz, o que os amigos espirituais nos trazem. E eles dizem que nós estamos mergulhados na mente de Deus. Então, Que mente, hein? mas olha só. Você já imaginou o tamanho do universo? Você sabe qual é o tamanho do universo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, aí a gente tem ideia assim, né? Se nós, como espírito inferiores do jeito que nós somos, conseguimos perceber, captar, né? Vamos lá. Um espírito mediano, desencarnou, ele consegue perceber tudo à volta dele através do perispírito, pode estar nas costas, na frente, tudo, né? Ele consegue captar. Deus, que é um espírito magnânimo, então, aí dá para compreender que ele realmente tem posse de tudo. Cabe a cada um se expandir. Eu entendo assim, né? Cabe a cada um se expandir. Quanto maior o teu conhecimento, maior você se encontra no universo. Não tem como ser diferente. Maior você vai compreender tudo o que está à tua volta e aonde você pode ir. Então, só o conhecimento é que nos leva às alturas e que faz brilhar a luz. Conhecimento, quando eu falo conhecimento, é conhecimento revestido de moralidade. Não tem como. Né? É conhecimento revestido de verdade. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus. Veja bem. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele não se vangloria de nada. Já observou como é que Jesus cuida? Inclusive das parábolas, inclusive de tudo que das informações que ele traz. Ele não diz nunca que é dele. Já perceberam isso? Perceberam o sentido de humildade, a humildade completamente ali estabelecida. Ele não diz que é dele, tudo é do Pai. Observe isso. E por que você usa sempre o pronome eu? Faço-me entender? Por que a gente diz eu? Isso é meu, meu. Quem disse que é teu? Sabe? Percebam isto nas orientações de Jesus. Ele nunca fala eu, meu, é do Pai. Percebam isso. Percebam isso para utilizarmos nos nossos compromissos, nas nossas ações. Até nos milagres que ele fazia. É o Pai. Não. Ele não diz que ele nunca fala que eu fiz. Não tem. Esse pronome ele nunca usou. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Observem esse versículo e o que vem após. Todo o processo reencarnatório acontece com a permissão de Deus. São eleitas várias etapas para que o espírito hospede-se na matéria densa. Regra geral, salvo casos especiais e espúrios, o espírito reencarnante assume compromissos no sentido do bem. Podemos aqui dizer que deverá se orientar pelas informações de Jesus. Ninguém faz um planejamento reencarnatório, não é? Para fazer o que não presta. Quem viu o meu Facebook ouviu a Marlene Salles falando a respeito. Ninguém bota no planejamento reencarnatório para ser assassino do outro.
mas tem gente cometendo um assassinato. Então, certo. Eu coloquei no meu Face em 3 etapas, né, bem sucintas, da Marlene Sais, que é uma palestrante espetacular. Ela já desencanou. Ela desencanou há algum tempo, a Marlene Sais, mas ela era muito boa. No Centro Espírita Caminho da Luz de São Paulo, não é? Que segue as orientações da evangelização do Espírito. Eu coloquei 3 vídeos, né, na sequência. E ela fala simples, falar dela é simples, é tranquilo, não é? Ela fala bem, é sensacional a Marlene Sais. Depois ouço, quem não ouviu, está no meu Facebook os 3. E Jesus, eu vejo assim, ele sempre coloca de maneira que ele sempre conta com o outro, para todo mundo crescer junto, evoluir junto. Não, ele não conta com o outro. Ele espera que o outro faça. Sim, mas ele não conta com o outro. Eu te empreguei errado. Ele não conta que você realmente vai seguir o que ele está dizendo. Mas ele espera que você faça. Ele te lança o aconselhamento e deseja que você cumpra. Para o meu bem e para o entorno, para o progresso. Perfeitamente, é isso. Até do planeta. Ele não conta conosco porque ele sabe do nosso nível evolutivo. Ele só pode contar com aquele que tem o mesmo nível que ele, para fazer aquilo que ele está dizendo. Então ele não conta conosco, mas ele espera que nós venhamos a fazer aquilo que ele nos orienta. Assim, eu me faço entender. Colocação no português, são as palavras que a gente usa, né? Eu entendi quando você falou que ele conta, né? Mas você falou nesse sentido. O sentido é esse. Né? Espera que a gente Ora, aonde eu parei? Parei aqui, né? Ora, se ao pisar o solo terrestre parte para desvios sem qualquer ponderação favorável ao bem, obviamente eliminou Jesus dos caminhos. A memória existencial ficou no esquecimento. Da mesma forma, outras etapas do processo. Daí fica enquadrado nas palavras de Jesus: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Não tem como. Dentro da palavra de Lázaro. Lázaro estava lá, né, queimando. Enfim, não tem como. Não seguiu Jesus, vai arder. Vai arder por quê? Você vai reclamar, vai achar que não está bom, que está ruim, mas você quis. Você está aqui não é porque você simplesmente o acaso te levou. Você se jogou dessa forma, dessa maneira, nessa situação. Somos impulsionados a buscar o Novo Testamento, onde encontramos. Eu fui impulsionado a buscar o Novo. Nós somos a buscar o Novo Testamento, onde encontramos. Porque a qualquer que estiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Faltou ali. Faltou. Não sei. Eu devo ter copiado mal. Faltou. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É o que falta ali. Veja, na hora que a gente está fazendo isso, é um problema sério. Às vezes eu enxergo mal também e até pulei as palavras, né? Pois, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso, inclusive, aparece por várias vezes, né, ao longo do Evangelho. Por várias vezes, ao longo do Evangelho de Jesus, aparece por várias vezes. Está aqui. Olha só. Ali haverá, é porque tem que ser ligado lá. Pulei, botei como se fosse parágrafo. Teclei lá em algum lugar e pulou. E eu não reparei. Né? Ali haverá prantos e ranger de dentes. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos,
a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não tem como. Não tem como. Nós estamos vivendo realmente o Apocalipse. E então, quem fugir da verdade, quem achar que ela não presta, dano da segunda morte, acontecerá. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Você vai ter que deixar esse perispírito com as características fluídicas do planeta Terra para assumir um perispírito com qualidades inferiores daquele mundo que você irá. Então você morreu. Você morreu. E vai viver um mundo pior. Pior entre aspas, mas melhor para você, para que você possa despertar. Aí não foi só o corpo, né? O perispírito também tem que ser modificado. Pois é. E o perispírito é um corpo. O perispírito é um corpo. Não, mas digo esse corpo aqui material, que apodrece, mas se a pessoa estiver muito em débito, vai ter que ter uma transformação no perispírito, né? Nota, João escreveu o Apocalipse inspirado por Jesus. Viu? Os destaques que acontecem aí são nossos. Então o Apocalipse não foi um acaso de João, nem João escreveu o que ele achou que tinha que escrever. Ele foi inspirado por Jesus em todo o Apocalipse. E aí no Apocalipse são figuras decorativas que a gente tem que saber interpretar. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha só, você está seguindo Jesus, piamente ali, seguindo o Evangelho. Aí você diz, Jesus, me leva até Júpiter, que eu quero visitar Júpiter, te leva. Deu para entender o que acontece? Deu para entender? Porque você é fiel. E a fidelidade faz com que você possa ser levada a qualquer lugar, porque ele tem certeza que você não vai ficar lá e que você voltará para o lugar que te pertence. É fidelidade. Deu para entender? Sim. É por isso que espíritos muitos foram a determinados planetas, levados por amigos espirituais, porque eram fiéis ao que estavam dizendo, como Maria João de Deus, como Camille Flammarion e outros tantos, foram levados a planetas mais avançados, porque tinham condições de fidelidade. Vão até para estudar essa coisa. Oi? Vão até para estudar. Né? Também, para trazer para nós, né, as condições que podemos alcançar, que podemos seguir, onde podemos ir, a partir do momento que nós venhamos a bem nos orientarmos pelo Evangelho do Mestre. Esta colocação do Cristo deveria ser diretriz permanente no caminhar dos terráqueos, visto que todos desejamos dias sem conflitos e sofrimentos. Contudo, a falta de fé e o imediatismo levam a humanidade a seguir em busca de dias melhores pelos atalhos onde reinam o materialismo, a ilusão e a mentira. Esse é o grande problema. O que você viu? Eu quero um trecho da minha música que fala do desvio. É isso, é um problema sério, não é? A gente se liga muito no imediatismo, imediatismo é fruto da materialidade, da ilusão, da mentira. Porque você, quando faz as coisas pelo imediatismo, você não reflete. E se você não refletir, tá mal. Se você não refletir, nós, no nível que nos encontramos, se não passarmos o que desejamos pela nossa reflexão, você é isso, você é aquilo, acabou. Acabou. Não é assim. Você é isso, para, reflete. Você sabe que não deve, aí você vai refletir, você sabe que não deve evitar, que você tem que entender e compreender a partir dos conhecimentos que você tem adquirido. Não é?
mas se você deixar, e isso leva direto para o materialismo, não tem como ser de outra forma, não é? Leva à ilusão, à mentira. Analisando ontem e hoje, constatamos que a não procura do conhecimento, agregada à falta de fé, levou a humanidade aos conflitos odiernos. Sim, as profecias se cumprem, e ainda assim os homens não dão conta de que o melhor caminho é seguir Jesus, pois, se o tivessem feito, certamente melhor compreenderiam a vida e todos estaríamos vivendo com a paz relativa ao nosso nível espiritual. E não é uma realidade. Os avisos foram dados, as profecias aconteceram, né? Aí, algumas pessoas, eu ouvi tanta coisa, é um problema sério. Está vendo? O Nostradamus só falou besteira. Eu ouvi dizer isso. Porque teve coisas que Nostradamus falou que não cumpriram, não foram cumpridas. Mas não foram cumpridas porque nós fizemos diferente para que aquilo não acontecesse. Profecia não é para ser cumprida. Profecia é advertência. Olha, Valéria, toma cuidado, faça dessa maneira para não isso acontecer. Viu, Cris? Está ouvindo, Ingrid? Esqueci seu nome. Luísa. Viu, Luísa? Olha só. É isso. Profecia não é para acontecer como está acontecendo no sermão profético, né? Países, guerra um contra o outro, querendo tomar do outro. Não é para acontecer, é advertência. Vocês modifiquem o comportamento geral para que isso não venha a suceder. Mas é como eu já falei, né? 520 anos, o Zacarias falou, antes de Cristo, o Zacarias falou e nós não demos atenção. Nota, as profecias são advertências, a nos pedir mudança, nos pedir atenção e mudança de comportamento. Quando tal não acontece, as previsões se realizam nas proporções merecidas. No momento, é possível verificar que o sermão profético de Jesus tem cada uma de suas linhas em andamento. É só olharmos o que está acontecendo. Dá lá, Mateus 24. Começa no 1. Vai lá ver só. E é o que está acontecendo. País contra país, o outro querendo tomar isso para aquilo, o outro. Não ficará pedra sobre pedra. Eles não entenderam isso. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Eu acho que esse é o último versículo. Considerando a existência na qual nos encontramos, se realizarmos os compromissos assinalados no fato do Espírito, certamente os frutos serão muitos, porque será cumprido o planejamento reencarnatório. Você tem cumprido o seu planejamento reencarnatório? 100% difícil, né? Hã? 100% difícil. 100% não. Quanto por cento você acha que está cumprindo? O meu eu sei, eu devo ter cumprido uns 10% só. O meu. Se disse 10%, 5%. Eu falei que eu ia pedir para cada um falar das etapas do planejamento reencarnatório, do planejamento reencarnatório hoje, mas vai ser na próxima. Eu estou dando tempo, hein? E tem gente que não tinha o livro e disse que ia comprar. Não sei se já comprou, eu não quero saber. Lá tem a síntese de tudo isso, né? De tudo isso. Essa pessoa que não tinha o livro e que não teve, perdeu. Ela perdeu 168 encontros. Comprou o livro? Sim. E ela comprou o livro, rapaz. Eu te digo. Ah, Eu não comprei, eu tinha. tá vendo? Como é que você tinha então? Ô, Denise! Com toda a sinceridade. Não, vejam como ela está cuidando do planejamento reencarnatório dela. Eu tinha.
Ela tinha um livro e achava que não tinha, então, que esqueci. Não, porque eu tenho muita para procurar. Eu espero que você não esteja esquecendo tudo desta forma. Na biblioteca dele. Porque senão o dano da segunda morte vai te abraçar. Ah, Denise! Ainda bem que eu comprei. Tá vendo? Como é que você... Olha, eu fiquei tão assim, envolvida na situação, que teve um dia que eu acordei de manhã, eu falei, não é possível que eu não tenha esse livro. Tá vendo? Alguém estava te tocando. Tudo. Não encontrou? Aí encontrei. Tá vendo? Você vai comprar para mim? Obrigada. Depois eu vou conversar melhor com você. Sim. Inclusive, depois eu... Como esse planejamento é pautado benignamente e objetivo o crescimento espiritual, estaremos realizando a vontade do Pai. Em sendo assim, seremos discípulos de Jesus, pois os processos reencarnatórios na Terra têm suas regras estipuladas pelo Mestre e honradas pelos seus administradores. O planejamento reencarnatório não acontece simplesmente porque os espíritos que estão lá administrando acham que tem que fazer o planejamento reencarnatório. Não é isso. Esse planejamento reencarnatório, as regras são ditadas por Jesus e eles as seguem. Os administradores que estão lá, cuidando do processo reencarnatório de cada um dos espíritos que vai passar por esse processo, eles seguem exatamente as regras que foram estipuladas por Jesus. Da mesma forma que nós recebemos aqui na Terra o Evangelho. Eles lá também têm o Evangelho. É porque ele quer resgatar todos, né? Ele não quer deixar ninguém para trás. Jesus é o governador deste mundo. Todos os movimentos em prol da evolução do planeta e dos espíritos que vivem nas suas 7 dimensões sofrem a sua variação. Faltou o mestre ali. Você não corrigiu, você tem que me corrigir para você chamar a minha atenção. Eu agora tenho vergonha. Viu? Jesus então cuida de tudo, dos mundos e dos espíritos que vivem nas suas 7 dimensões. Asterisco, que sofrem a sua variação. Vocês conhecem as 7 dimensões do planeta Terra? Nunca ouviram falar? Não conhecem? Nem essa direita. Então vamos conhecê-las agora. Não vou, evidentemente, entrar no mérito de cada uma, porque não dá. Mas isso tem, inclusive, nas obras de André, de Chico. Né? Nota, entendamos como discípulos aquele que valoriza realmente e realmente segue os ensinos de seu mestre. Discípulo é esse. É aquele que realmente está se esforçando por seguir. Né? Porque seguir piamente ninguém segue. Nós nos esforçamos, né? E de vez em quando a gente machuca o pé. E como, né? Mas quando a gente machuca o pé lá adiante, vem aquele arrependimento. Por que eu fiz? Né? Já é Isso já é um caminho. Está despertando. Na próxima vou ver se eu não consigo fazer mais. As 7 dimensões do planeta Terra são essas. Primeiro, o abismo. Lá no interior da Terra, no fundo, certo? No fundo dos mares, como tem Aglon dos espíritos do mar, o mundo cavernoso, trevas, um pouco mais acima, e a crosta, onde nós estamos. Aqui é umbral. Aqui é umbral. Certo? Tem um umbral médio, um umbral fino e um umbral grosso. Certo? Pois é. O umbral grosso dista praticamente, se não me falha a memória, 950 ou 50, eu não me lembro bem agora da distância. Né? Quarto, é o umbral. E aqui onde há essas divisões. O nosso lar está com um braço lá e outro no quinto.
Tem um braço aqui no quarto e outro no quinto, nosso lado. A colônia é nosso lado. Quinto arte, cultura e ciência é a quinta dimensão. A sexta dimensão, amor fraterno universal, e a sétima são diretrizes do planeta. A sétima dimensão é onde estão aqueles que dirigem o planeta. São os administradores de Jesus. Aqueles que veem onde precisa mudar, qual é a regra que a gente tem que acertar agora, o que a gente precisa fazer por aqui. Esses aí não tem mais perispírito. O que nós vamos resolver com aquele povo que está nos encontros da nova era? Quem é que vai para o umbral, quem é que não vai para a treva, quem vai para o abismo. Esses da sétima não tem mais perispírito. Oi? Eles Tem? não têm mais. Claro, está ligado no planeta Terra. Só não tem perispírito, como você falou, quando chega espírito puro. Até lá não tem como. Todos que não chegarem a espírito puro ainda carregam um plano material, um corpo material. E o perispírito é material, seja em que mundo ele esteja. É da matéria daquele mundo, mas é. Como nós não conseguimos, você está conseguindo ver o perispírito? Olha ele aí, está vendo ele? Não, pois é, nós não conseguimos ver, porque a nossa dimensão da matéria é muito grosseira, então a gente não enxerga. Você está vendo essa parede? Está cheia de furinho, você pode passar por ela, está sabendo? Essa dimensão para ali, ó, 7 dimensões do planeta Terra. Está tudo aqui. É um interagindo com o outro. Isso aí é tudo terra, é tudo planeta Terra. Tudo Os planeta mundos Terra. espirituais, Não tem céu, não tem. as colônias espirituais que existem, certo? As colônias espirituais são todas elas ligadas ao planeta Terra. Nosso lar, Morada Nova, todas elas. É tudo aqui mesmo, só que de uma forma diferente. Poliforma. Não tem como ser diferente. Então, em todos esses mundos, uns mais avançados e outros menos avançados, aquelas colônias mais avançadas, elas vão para dimensões mais altas. Né? Uma colônia que já tem um outro nível espiritual, ela vai para a quinta dimensão, por exemplo. Lá vai cuidar especificamente de arte, cultura, de ciência, coisas mais profundas. Ciência que você aqui na Terra ainda não tem. Certo? Aqui você corta manteiga com a faca. Lá eles cortam a manteiga com o olhar e colocam onde desejam. Dá para me entender? Sim. Perfeito? É por aí. E assim sucessivamente. Você veja, a sexta é amor fraterno universal. São espíritos que frequentam essa dimensão, colônias que se encontram nessa dimensão, mas já bem mais conscientes de que têm que se orientar pelo Evangelho de Jesus. E seguem-no da melhor forma possível. Aí você pode pensar assim, mas está seguindo o Evangelho de Jesus, então vai estar no reino de Deus. Não é bem assim. Porque o Evangelho que nós temos ainda não é aquele Evangelho do reino dos céus. Deu para me entender? O Evangelho é muito mais do que nós temos. O que nós temos é o que nos é possível entender. É como a ciência. Nós temos a ciência que nos é possível ter o entendimento, né? Mas a ciência universal é muita outra, que a gente não entende. Da mesma forma é o Evangelho, muitas coisas que nós ainda não alcançamos, não temos esse entendimento para chegarmos lá. Não? Terminou. Então, o mundo espiritual é construído, tudo que existe no plano extrafísico, né? Casa, alimentação, é construído através da vontade, do pensamento e dos fluidos que lá existem. Perfeitamente. Tanto é
que André Luiz, quando chegou em nosso lar, ele se admirou, né? Quando Ulisses tocou a campainha para entrar em casa, você vai tomar banho aqui, a sala de banho, e André Luiz ficou admirado, né? Ué, tem que tomar banho? Não, fica, eu ia dizer, não vou falar não, fica cá, não vou falar, toma banho, tem lugar para dormir, tem tudo. Não, não vai passar pela porta, não, tem que abrir a porta para você entrar. É outra dimensão, então não tem como. Não? E lá a matéria que existe lá, dessas coisas, ela não é destruída, ela pode ser transformada, destruída não. O quê? A matéria que compõe esse mundo espiritual, ela nunca vai ser destruída, ela pode ser transformada. Mas a matéria é transformada em todos os mundos, não só em outros mundos fora do planeta Terra. Em todos os mundos a matéria é transformada. A matéria é um elemento universal. É um elemento universal adaptado a cada mundo. Ela é transformada aonde ele estiver. Aonde ele estiver, não tem como. A matéria que está constituindo o teu corpo já foi usada muitas vezes. Você já é um defunto. 10,5. Não tem como. Certo? Ela se transforma. E ela vai sendo adaptada a outras formas, a outras maneiras, melhorada quando tem que ser melhorada. É transformada em qualquer lugar. Porque toda matéria que há no universo é fluido universal. Não tem como. Não tem como. Então ela é adaptada a cada um de nós. Chegamos na nossa hora. Vamos nos despedir para o próximo encontro. Eu só digo aos senhores e senhoras, se tiverem alguma coisa para fazer, no próximo encontro, não faltem, porque estará sendo, cada um vai avaliar a si mesmo. Cada um vai avaliar a si próprio, segundo o que vamos trazer para conversarmos a respeito. Nós vamos falar sobre a epífise e vamos falar sobre os códigos de uma maneira bem clara, que possamos melhor compreender a situação que nos encontramos diante da evangelização de espíritos e da nossa mediunidade. Porque a qualquer momento eu vou pegar de surpresa para verificar a mediunidade de cada um que aqui se encontra. Ninguém vai receber nada, não, viu? Ninguém vai dar expansividade a espírito algum, ninguém vai ter coração. Vai, filho, pode ir, vai. Mas eu tenho que pegar as coisas ali. Os negócios lá. Jesus, amigo. Terminamos mais um encontro. Agradecidos pela oportunidade de estarmos em contato com as tuas orientações, tentando e procurando analisá-las com os ensinamentos dos dias atuais, com o aprendizado que já atingimos, e esperamos, Jesus amigo, termos melhor compreendido tudo que nos deixaste. Muito obrigado, Mestre, por este momento. Obrigado, amigos espirituais, pelo amparo, pelas inspirações, por abraçar cada um de nós que aqui se encontra. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.